Olá, meu nome é Gabriel, e o nosso grupo vai falar sobre experimentação durante o ensino EAD, o ensino remoto. O grupo é composto pelo Caio, a Laisa, Samuel, Lucas e eu. E entre o final de 2019 e começo de 2020, o mundo foi surpreendido pela pandemia do vírus Covid-19. Repentinamente, todo mundo se encontrou atemorizado por um vírus desconhecido que ameaçava a vida de todos que o contraísse. Em meio à calamidade, a solução encontrada para evitar uma ainda maior proliferação dessa doença foi a mudança de alguns hábitos do nosso dia a dia, sendo o principal o isolamento social. Comércios e escolas foram fechados e a ordem foi de todos permanecerem em suas casas o máximo para evitar o contato entre outras pessoas, evitando assim a proliferação do vírus. Os estudos, porém, assim como diversas outras atividades, não poderiam simplesmente parar. Assim foi estabelecido o ensino remoto, aulas ministradas para os alunos através da internet. Deste modo, as aulas continuaram à distância, porém alguns aspectos dessa tiveram que sofrer alterações, como por exemplo a execução de experimentos laboratoriais, que em sua maioria tiveram que ser substituídos pelo uso de simuladores. Neste trabalho, será discutido alguns pontos referentes à execução dos experimentos durante o ensino remoto, demonstrando alguns de seus pontos positivos e negativos, bem como suas principais diferenças em relação à execução de experimentos de maneira presencial. Bem, para a realização do trabalho, foram feitas algumas reuniões para que fosse pensado e idealizado. Com isso, foi pesquisado artigos científicos mais relevantes sobre os experimentos de ciências naturais, presencial e experimentos à distância. Também muito se foi discutido e estudado sobre o ensino remoto. Ao todo, foram separados 8 artigos para estudo e realização do trabalho, todos esses feitos entre 2020 e 2021. Como citou o Dr. Holtz, uma experiência de aprendizado online bem planejada é muito diferente dos cursos oferecidos online em momentos de crises ou de desastres, ou seja, o uso de simuladores não são uma exceção nesse contexto, pois trata-se de uma alternativa que já existe há tempos. Entretanto, os simuladores não foram pensados para substituir completamente os experimentos online, mas sim como uma ferramenta de auxílio nos estudos laboratoriais de sua forma presencial. Opinião vista também no trabalho feito por Reginaldo Azara em 2011, que mostra que os alunos que utilizaram os simuladores de execução de experimentos de física obtiveram, em geral, um desempenho levemente inferior aos alunos que conduziram o experimento na sua forma prática. E esse resultado pode ser justificado pela postura que os estudantes tiveram sobre o problema proposto, pois foi identificado pelo autor que os alunos encararam a simulação como um método de solução ao invés de uma ferramenta de auxílio, o que, de certa forma, é prejudicial, pois nesse modelo os alunos não conhecem as diversas variáveis que podem ocorrer ao efetuar o experimento na sua forma presencial. Um estudo realizado por Rangel Bastos de Almeida, onde foram realizados testes em relação à facilidade dos alunos em utilizar os simuladores online, em específico o simulador Laboratório de Pêndulos PET, apontou que, apesar de não tão usuais, existem diversas ocorrências de que os alunos ficam confusos em relação à interface do simulador. O experimento conduzido online pode proporcionar ao aluno, além das dificuldades comuns já enfrentadas pela execução do próprio experimento, uma dificuldade a mais em relação ao procedimento do experimento no simulador. Não há indicação dos passos a serem tomados ou de que o experimento já possa ser encerrado. Tal problemática pode levar a diversos enganos ao executar os experimentos, principalmente quando executados sem o auxílio do professor, o que é muito comum em tempos de aula remota. Outro problema enfrentado é a falta de indicação de que o experimento está ocorrendo da forma correta, ou que o aluno fez algo errado. Neste caso específico, Rangel Bastos e Almeida citam: quando os erros são cometidos, já que o pêndulo pode estar em movimento e dar a impressão de que o objetivo foi alcançado. Sem uma indicação clara dos graus utilizados, não é possível ter certeza do alcance dos objetivos. 75% dos usuários que atingem o objetivo de mover o pêndulo em algum grau diferente determinado terá a impressão de que conseguiram atingir o objetivo. Eu sou o Samuel e eu vim falar um pouco sobre a área das ciências naturais. A área das ciências naturais é uma área de pesquisa muito importante porque ela explica como as coisas funcionam para as pessoas. E é uma área que está presente tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Porém, muitos alunos apresentam dificuldades nessas matérias e na compreensão delas. Por isso é necessário a apresentação de experimentos. Porém, com a pandemia, apresentaram diversos obstáculos que impediam experimentações presenciais. Logo, foi desenvolvido a utilização no ensino tanto básico quanto superior de simuladores online para facilitar a simplificação das matérias e da teoria e visando o anseio pelo conhecimento dos alunos. Foi feito um trabalho com os alunos do primeiro ano do ensino médio do Instituto Federal de Farroupilha, um experimento envolvendo FET Colorado, sobre movimento de projétil.
A aula foi disponibilizada primeiramente de forma assíncrona e foi possível notar que uma parte dos estudantes já conseguiu realizar atividades sem explicação de seus professores. No momento em que a aula foi lecionada de forma síncrona com o apoio do professor, foi demonstrado como manipular o experimento virtual e os alunos puderam tirar todas as suas dúvidas e problemas com o uso do simulador. Como avaliação da atividade, foi proposto pelo professor um questionário contendo algumas perguntas específicas de dados do experimento e sobre os conceitos dos assuntos abordados. Nas evolutivas dos discentes, foi constatado que ocorreu boa compreensão dos conceitos físicos trabalhados de queda livre, além de terem obtido êxito em manipular o experimento e chegar aos dados solicitados. Entretanto, o problema mais perceptível foi a falta de envio por parte de alguns alunos. Essa falta de envio já é muito presente desde o início das aulas remotas. Segundo os governos dos estados, nas escolas estaduais de São Paulo, mais da metade dos alunos não vem acessando as aulas à distância pela internet. No Espírito Santo e no Acre, 30% dos alunos não estão estudando as aulas. Em Pernambuco, 25%, no Maranhão, 21% e no Rio de Janeiro, 20%. Isso ocorre por uma falta de motivação da parte do aluno, além de um número muito grande de distrações presentes em sua residência, além do fato de que muitos alunos não têm acesso à internet. Percebe-se, participando de aulas EAD, ou até mesmo por relatos de professores, que a maioria dos alunos presentes na aula não participam da mesma, interagindo com o professor. Grande parte dos alunos só assistem à aula e não respondem perguntas feitas pelo professor, por receio de errar. Para a realização do experimento, os alunos devem entender a parte teórica, e por não participarem das aulas, muitas vezes realizam o experimento sem entender muito a matéria. Por isso, deve-se incentivar o estudo dos alunos em suas horas vagas, já que para a boa realização de um experimento, os estudantes necessitam compreender a matéria passada pelo professor. O ambiente virtual de aprendizagem e os experimentos realizados de forma remota têm por objetivo mostrar que podem ser utilizados como instrumento para auxiliar na disciplina de física. Porém, deve-se lembrar que a experimentação remota é um estudo novo e ainda foi pouco aplicada e testada no ensino. Para se trazer melhores resultados, ainda é necessário anos de estudo e diversos formatos serem aplicados. Diante da pandemia, uma alternativa para não perder a qualidade de ensino em disciplinas que usam laboratórios presenciais é a utilização de laboratórios virtuais, que podem ser acessados por meio de softwares ou sites. Segundo o autor Chaves, os experimentos online apresentam características e vantagens específicas, como a sua capacidade de manipulação de tempo, pois no meio virtual é possível acelerar, frear, parar ou retroceder o experimento a qualquer momento, podendo também repeti-lo inúmeras vezes para que dessa forma se possa observar o processo que está ocorrendo sem que haja perda de recursos ou materiais usados. Outra característica é sua alta precisão, pois é possível realizar diversas interações considerando um número de casos maior do que normalmente seria obtido em um experimento presencial. Além disso, é possível utilizar os experimentos online em disciplinas teóricas para auxiliar a compreensão do conteúdo, além de motivar os alunos a visualizar a prática simulada à teoria. Há também a possibilidade de testar os limites do experimento, sem se preocupar em danificar o equipamento do estudo, pois no meio virtual, o que pode ocorrer é o simulador utilizado sinalizar por meio de mensagens ou até mesmo simulações gráficas a destruição do equipamento, para indicar que houve dano aos itens do estudo, sem que haja desgaste ou quebra real do equipamento, possibilitando assim mostrar que, como certas situações e variáveis dos experimentos podem ser danosas aos equipamentos utilizados. Além disso, os meios virtuais apresentam vantagens à aprendizagem, como por exemplo, a possibilidade de utilizar o equipamento a qualquer horário do dia, de qualquer lugar com acesso à internet, com uma maior flexibilidade e a possibilidade de uma aprendizagem autônoma, pois os simuladores normalmente já possuem algum tipo de material didático, explicando algumas partes ou até mesmo completamente as teorias envolvidas no experimento. Uma das vantagens de se utilizar os experimentos virtuais é a redução de custos que se tem a partir do momento que você não precisa de apetrechos nem de materiais para fazer o experimento acontecer, o que resulta numa melhor absorção da teoria quando tudo que você precisa ter na mão é um aparelho eletrônico com acesso à internet, sendo que também existem experimentos reais feitos remotamente, com a ajuda de robôs e computadores. Vendo que dessa maneira o estudante também pode absorver o conhecimento mais real, vendo como seria um experimento real, por meio EAD. Tendo isso em vista, é possível dizer que tanto os experimentos online em simuladores quanto os feitos remotamente são de extrema importância para o desenvolvimento e compreensão do aluno sobre as áreas das ciências naturais. Um exemplo de laboratório virtual de simulações é o FET Simulações Interativas, que é um laboratório virtual fundado em 2002 pelo ganhador do prêmio Nobel Carl Wieman. O projeto FET Simulações Interativas da Universidade do Colorado, em Boulder, cria simulações interativas e gratuitas de matemática e ciências. As simulações FETs baseiam-se em extensões de pesquisa e de educação e envolvem os alunos através de um ambiente intuitivo, no estilo de um jogo eletrônico.
onde eles aprendem através da exploração e da descoberta. Possuindo diversos experimentos de física, química, ciências da Terra e até mesmo biologia, esse laboratório é apenas uma simulação, não possuindo experimento real. Agora irei citar um exemplo de laboratório virtual e experimento real. A Internet School Experimental System ISS é uma ferramenta complexa para aquisição em tempo real e aquisição remota de dados, processamento de dados e controle de experimentos e outros processos. É um sistema aberto que consiste em um hardware básico de SIS, que o software de controle ISS Win, e o kit de controle web ISS para o laboratório remoto. Além de possuir experimentos reais, possui também a teoria por trás. Como já foi citado, os experimentos virtuais, apesar de não fornecerem a dinâmica e a experiência de um experimento presencial, apresentam diversas características e vantagens que o tornam benéfico para a realização de um experimento, sem que haja perda da qualidade e do processo desenvolvido. Tendo em vista os dados mencionados, a aplicação de simuladores online no ensino remoto tornou a aprendizagem mais eficaz em alguns pontos, sendo eles a facilidade de acesso, a melhor absorção do conhecimento por meio de comprovação científica e exemplificação, a redução dos custos perante a quantidade de instrumentos necessários para fazer os experimentos. Portanto, pode-se afirmar que, diante da situação atual do país e do mundo, os testes online nas aulas de física foram de extrema importância para o ensino, pois observa-se que mesmo o aluno com facilidade na matéria apresentou dificuldade na pandemia para adquirir o conhecimento, e por meio de demonstração online, os alunos com e sem facilidade em física e em outras matérias que utilizaram simuladores mostraram um aumento de rendimento e compreensão. Essas são as fontes que utilizamos para a realização do trabalho, e muito obrigado.